As árvores e o ambiente fazem parte da política da cidadania, em qualquer aglomerado urbano. E é na perspectiva de querermos ser ouvidos e ouvir que lançamos este tipo de encontros, onde esperamos que possam nascer ideias para que as entidades públicas paulatinamente venham a ouvir as associações da sociedade civil e as pessoas que vivem nos territórios sobre as opções boas ou más que se fazem para a gestão desses espaços. Em Sintra, nem sempre as árvores morrem de pé, às vezes são serradas e veremos se bem ou mal, e, portanto, foi a preocupação gerada por algumas intervenções também no território nos últimos tempos e alguma polémica que isso gerou, que nos levou hoje a lançar este debate. E agora qual é o que é que nos depara? Não é já o deserto, não é de facto o ermo, é de facto outra coisa que agora nos aflige tremendamente na nossa coletividade e na nossa sociedade. É o caos. O caos provocado por todos os desastres que destruíram a facilidade da reviravolta ou a potencialidade de instalação. Portanto, reparem agora para toda a nossa situação de milhares de casas construídas em solos que eram necessários para a alimentação e que, evidentemente, podiam se justificar se tivessem lá gente. Mas nem gente têm. Serviram apenas para uma atividade momentânea de construir, sem pensar inclusivamente nos próprios resultados. Estes são os princípios, de facto, do planeamento na atualidade. A luta contra o caos e a luta contra a distribuição, artificial, não é artificial, especulativa do território. É o problema atual. E é esse que os municípios e que as entidades e que as direções municipais têm que encarar fundamentalmente. Não é o problema do pormenor disto, daquilo, daquele outro, de cada caso. É a distribuição dos sistemas. As câmaras têm os gabinetes competentes. Repare, cai o ramo de uma árvore que está doente. E o ramo estraga o ramo. É óbvio que eu tive que pagar, quando cheguei à Câmara estavam muitas árvores assim, tivemos que pagar indemnizações. Mas é por isso que se vai deitar tudo abaixo. É possível fazer o meu pobre e fazer tratamento das árvores e salvar as árvores. Porque se não salvar as árvores, não há participação, não há a manutenção da personalidade das casas onde as pessoas viveram. Estamos a destruir a personalidade e a história daquela gente. Mas isto não pode ser feito sem ouvir as pessoas. Ouçam, é preciso participar, é preciso acabar estas coisas. É preciso que as pessoas entendam e participem. Neste momento, Cascais já não tem a mesma participação pública, mas de qualquer maneira ainda há 200 espaços tratados pelas pessoas. Porque eu passei esse espaço a ser feito com um arquiteto paisagista, um trabalho desgraçado, a falar com as pessoas, para as pessoas decidirem, a dar água, a dar as plantas, as pessoas a plantarem e a fazer. E esses jardins não têm quem se distribuir. E saem com 20 coisas por metro quadrado, que sejam feitos. É uma solução. E era preciso que os serviços públicos ouvissem as pessoas e trouxessem as pessoas para este funcionamento. E que salvassem os agitantes. Não esquecendo que é vital termos as árvores no meio das pessoas. É importante que as pessoas compreendam que grande parte da Serra de Sintra tem uma ocupação florestal que é dominada por 3 espécies. Pelo eucalipto, pelo pinheiro bravo e por espécies invasoras lenhosas. Portanto, é muito importante que toda a gente tenha uma consciência de que é que estamos a falar na Serra de Sintra.
Este talvez tenha sido um dos grandes problemas, e é com certeza um dos grandes problemas do ponto de vista da gestão e da intervenção que é feita na Serra de Sintra, é que a Serra tem sido sujeita, ou melhor, não tem sido sujeita nos últimos anos e nas últimas décadas a intervenções. E, portanto, levou a que hoje existam na Serra de Sintra estas três situações, digamos assim, do ponto de vista da dominância. Existem ainda áreas muito importantes do ponto de vista da ocupação florestal, com carvalhais e com outras espécies, mas, fundamentalmente, a serra é constituída por eucaliptos, povoamentos em puros ou povoamentos mistos, mas destas três espécies. Nestas áreas, a preocupação da empresa tem vindo a ser e tem vindo a seguir um modelo de tentativa de controle da disseminação das espécies invasoras lenhosas. Esse sim tem sido a grande preocupação da empresa. O controle destas espécies tem passado fundamentalmente pelo abate de algumas destas espécies, com o objetivo de a poder controlar, sabendo que isto é uma tarefa exigente e é uma tarefa a longo prazo, nunca uma tarefa pontual, nunca uma tarefa que se resume a 2, 3, 4 anos de intervenção. Tem sido associada a estes trabalhos de intervenção e de tentativa de controle, não de erradicação, não falamos abertamente de erradicação, porque sabemos que não é algo que seja possível fazer. Ambicionamos o controle e não a erradicação destas espécies. Mas, simultaneamente, temos vindo a proceder a arborizações das áreas que têm sido intervencionadas. Portanto, nos últimos anos, diria que desde 2009 a 2011, a empresa já procedeu à reflorestação de cerca de 60 hectares das áreas florestais que têm à sua gestão. Portanto, estamos a falar das tapadas florestais. E 60 hectares que foram reflorestados com espécies autóctones e, portanto, que vão potenciar muito mais os valores do ponto de vista de conservação da natureza da própria serra, o que não era garantido pelos acaciais e pela vegetação invasora que existe ainda em muita da área da Serra de Sintra. A preocupação que nós temos, efetivamente, tem a ver com a segurança dos visitantes. É importante perceber que em 2006 as áreas que tínhamos sob a nossa gestão tinham 300, 400 mil visitantes por ano, hoje têm 1 milhão de visitantes. É importante perceber que estas pessoas percorrem os parques e os jardins e, portanto, há sempre um risco associado ao visitante. Nós percebemos que esse risco existe, os visitantes têm que perceber que esse risco existe, porque estão numa área natural e, portanto, longe de nós atuar de uma forma tão incisiva ao nível das podas e de redução de ramos e, portanto, de pernadas que possam infligir danos em pessoas, mas, obviamente, que temos que ter consciência que acidentes podem existir. E tudo o que está ao nosso alcance para evitar esses acidentes é feito. Algumas árvores têm sido abatidas dentro dos parques. Essas árvores são abatidas com relatórios técnicos do ponto de vista da avaliação fitossanitária dessas árvores. Portanto, normalmente essas árvores não são, e como deverá ser, essas árvores não são abatidas por uma mera opinião macroscópica de olhar para a árvore e tomar a decisão. Normalmente temos um relatório técnico que acompanha a tomada de decisão, são feitos resistogramas para perceber como é que a árvore está do ponto de vista biomecânico, percebemos como é que está do ponto de vista da infecção por fungos que são prejudiciais e, portanto, fazemos uma avaliação, um relatório e tomamos a decisão consciente para a remoção daquela árvore. E, portanto, tudo isto é muito importante para nós. Portanto, pautamos essa nossa intervenção com critérios científicos. É importante também referir, voltando agora um bocadinho às áreas florestais, que o absentismo não é o caminho na gestão do património florestal que a Serra de Sintra tem. O absentismo e o não fazer nada potenciam todos os problemas que nós já tivemos e que herdámos agora. Portanto, o que nós estamos a fazer agora é tentar minimizar todo o mal que foi feito. Com a ausência de gestão na Serra de Sintra. A quantidade de espécies invasoras lenhosas que existem e que não deixam que mais nada exista na Serra é um problema enorme.
venho, sobretudo, buscar as sugestões e as recomendações que possam emanar deste debate para dar aos serviços competentes para, futuramente, se melhorarem os processos de decisão e de explicação do que é feito ao nível urbano. Como é sabido também, a maior parte das pessoas sabem, sou muitas vezes, como assessor do Presidente da Câmara, a porta de entrada ou a porta de comunicação das queixas e das reclamações dos municípios ou dos grupos de municípios. E, de certa forma, meu querido Eugénio, permite-me descortar que vai havendo mais participação. Já não é tão fácil fazer as neiras como se fazia antigamente. É verdade que ainda se vão fazendo, mas vai-se falando mais, vai-se reclamando mais intensamente e mais próximo do momento da decisão, até que devemos chegar ao momento em que não é preciso reclamar, não é preciso haver crispação, é tão somente participação. Nesse aspecto, tive que pressionar um pouco os meus serviços, não só pelo debate de hoje, mas para que seja a praxis futura, e sei que está a ser preparado um documento, eu posso até falar no nome, chama-se Árvore Morta, Árvore Posta, em que os serviços sentiram a necessidade de justificar mais claramente o que é que está a acontecer quando são abatidas algumas árvores. Como nem sempre há preparação, nem sempre temos os técnicos mais qualificados e, enfim, a vida não é perfeita, é verdade que se vai buscar muitas vezes à universidade, à academia, a justificação para as intervenções que têm que ser feitas. O tal ramo caiu em cima de um carro e percebe-se que a árvore, se deixou cair um ramo, não sabemos se vai deixar cair um ramo amanhã, portanto, corta-se a árvore. É verdade que, provavelmente, em algumas situações, a decisão de cortar a árvore já está feita, então eu vou ver se consigo convencer um Eugénio, sequer um professor da academia, que até se calhar nem tem tempo de ficar, não é o caso, mas como ele está aqui pode-se defender. Portanto, é apenas, percebem que é um exemplo. Eu vou buscar um Eugénio, sequer um parecer que, se caiu o ramo, eu também não me vou arriscar a dizer que a deixo ficar, portanto corta. Não, se calhar temos que ser mais próximos da árvore, da situação, temos que visitar com mais tempo, aprender a confiar, e a minha querida amiga Adriana Jones insiste muitas vezes nisto, a sociedade civil, nas associações que tem, por mais românticas que sejam, muitas vezes têm associados que são tão ou mais especialistas do que aqueles que estão a trabalhar ao serviço da Câmara e, portanto, aprendermos nós, no Estado, na administração pública, central ou local, a confiar mais nos cidadãos para ouvi-los e ouvir as suas opiniões. No departamento, na divisão de espaços verdes, na MESA, onde é o Departamento de Ambiente, estão documentos para consulta. Eu tenho tentado pugnar para que no site da Câmara também apareçam as tabelas anunciando as substituições. Cortam-se as árvores, quais são as árvores que vão ser postas? Para os mais técnicos, é a norma de Granada que é escolhida, árvores que podem ser substituídas no prazo de 10 anos recuperam as funções das iniciais, consegue-se assumir também a valorização económica das espécies que são cortadas e perceber que vamos ter uma situação igual ou melhor num futuro próximo. Esses documentos estão em consulta ou à disposição de todo o público e se está para sair este manual, esta obra, não é um livro, mas é uma brochura da Câmara, a Árvore Morta, a Árvore Posta, em que explica tudo aquilo que, tecnicamente, a Câmara pretende fazer para a gestão do arvoredo urbano. No entanto, é meu compromisso, e penso que também a Alagamares pretende, que esse documento não seja fechado, mas que seja algo que é posto como base para uma discussão pública. E relativamente às questões do património e dos danos causados pelo património levantado pelo professor Sequeira, é interessante também, veio-me uma outra ideia, que é a questão das indemnizações às pessoas prejudicadas. Bom, acontece também, eu sou arqueólogo e trabalho num serviço público, estou aqui como representante do ICOMOS, mas sou arqueólogo da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Acontece que, por vezes, também há monumentos construídos, neste caso, que largam umas pedras que caem em cima de uns carros e nós lá temos que pagar umas indemnizações. Imaginem, aconteceu, por exemplo, há relativamente pouco tempo, embora já há uns anos, no Castelo de Porto Alegre, caíram umas pedras em cima de uns carros estacionados. Bom, tivemos que pagar indemnizações aos donos dos carros para repararem os carros. Imaginem que demolíamos o Castelo de Porto Alegre por causa para não haver mais aquele problema, não é? Bom, não pode ser da mesma forma que, se calhar, também não devemos atuar dessa forma relativamente às árvores. De facto, todos os anos a Sociedade Portuguesa de Alergologia recebe queixas, seja de escolas, seja de associações de pais,
de munícipes, referindo que é preciso arrancar certas árvores que pensam que estão a afetar as crianças. É preciso munícipes que se queixam de árvores que estão nos seus ornamentos e que fazem entrar pólen, que entra pelas janelas dentro e que são responsáveis, aparentemente, de queixas de atopia respiratória, de certo tipo de sintomas de alergia. Ora, era preciso deixar bem claro que algumas dessas afirmações são mitos, não correspondem à verdade. Embora as árvores e a vegetação geral sejam responsáveis pela produção, pela libertação para a atmosfera, por hora, neste momento, são libertados dezenas de milhões de grãos de pólen, partículas microscópicas, que estão associadas à reprodução das plantas, e de facto, por hora, são libertadas dezenas de milhões de partículas para a atmosfera. Não há, e isto fica bem claro, não há uma relação direta entre a exposição ao pólen e a sintomatologia. Do ponto de vista técnico, não há uma relação direta entre a exposição a agentes polínicos e a atopia respiratória. Isso tem que ficar, de facto, bem claro. O país é constituído por dezenas de espécies de árvores, aquelas que, de facto, são do conhecimento da sociedade, que podem causar, a nível público, problemas, são, de facto, neste momento, a oliveira, é a segunda principal causa de rinoconjuntivite alérgica a nível do sul da Península Ibérica. Por exemplo, a Cryptomeria japónica, portanto, uma árvore introduzida, é importante neste momento nos povoamentos florestais da Ilha dos Açores, mas a grande maioria das árvores não são responsáveis pelos fenómenos de atopia respiratória que nós temos na população. Ora, sem querer entrar, de facto, em aspectos técnicos, o pólen não é a causa das manifestações alérgicas. Ela é, de facto, uma partícula microscópica, tem dentro dela substâncias, aquilo que nós chamamos proteínas, tem lípidos, e, de facto, para haver uma reação alérgica tem que haver uma proteína. Ora, muitas dessas partículas polínicas, por isso, simplesmente, nem sequer libertam para o exterior, essas proteínas ficam encerradas dentro da partícula. Há outras partículas que nem sequer, outras partículas polínicas, cujo conteúdo não tem qualquer relevância do ponto de vista alergológico. É muitas vezes referido que uma das causas da alergia são os plátanos, outras vezes que são os chopos. Ora, essas manifestações, essas queixas acontecem quando as árvores nem sequer estão já em floração, nem sequer já estão a produzir pólen. Muitas vezes são indumentos, pelos que a planta produz, que a árvore produz, para o ar e que causam fenómenos de irritação. Não tem nada absolutamente a ver com manifestações alérgicas. São muitas poucas, pouco mais de 1% das plantas é que é responsável por mais de 90% do pólen que existe na atmosfera. 1% das plantas, das espécies. E as plantas que produzem esse pólen para a atmosfera normalmente não têm flores, ou pelo menos aquilo que as pessoas identificam como flores. Não têm pétalas, portanto não têm aquele aspecto bonito, colorido. A maior parte das árvores que nós temos aqui, de facto, pelo menos à medida que ia passando pelos ornamentos, reparem nisso. Há depois algumas coníferas, de facto as coníferas produzem imenso pólen. Acontece e tem a ver com a história então do conteúdo da partícula. A maior parte do pólen das coníferas, e que de facto produzem quantidades brutais, um simples cipreste produz por ano por cima de 700 ou 800 milhões de grãos de pólen, uma única planta, um único indivíduo. Mas o pólen das coníferas em geral, de pinheiro, o pólen de cipreste, o pólen de abeto, é um pólen muito pobre em proteína. E, de facto, para haver uma reação alérgica tem que haver uma proteína. De facto, esse tipo de pólen, esse tipo de partículas são muito pobres em proteínas, portanto, não são indutoras deste tipo de patologia. Há depois truques, e muitas vezes nós aconselhamos, por exemplo, quando são agentes das câmaras municipais que entram em contacto com a sociedade, plantas, que árvores é que vão colocar nos ornamentos. Às vezes há truques. Podem-se, por exemplo, escolher indivíduos femininos. Portanto, há árvores que têm dioicismos, têm indivíduo masculino, têm indivíduo feminino. Temos de optar pelo indivíduo feminino e colocá-lo em vez do indivíduo masculino. Qual é o risco? Bom, o risco é da planta vir a morrer solteira, mas pronto. Enfim.
Outro truque é, por exemplo, nos jardins, regar-se às primeiras horas da manhã as plantas. Isso, de facto, há um mecanismo fisiológico da planta que impede depois que ela liberte o pólen. Mas, de facto, era bom frisar, deixar aqui a mensagem que a maior parte das árvores não são as culpadas das atopias respiratórias que nós temos nas nossas crianças ou que temos durante o dia. Pode ser o pólen, de facto, e pode ser o pólen que, por exemplo, existe em ervinhas que estão agarradas aos muros. A parietária é uma delas. São pequenas ervas que aparecem agarradas, crescem frequentemente nos muros das casas, nas muralhas, e isso, uma simples limpeza, tem um efeito muito mais benéfico, então, para o tipo de pólen que está no ar, propriamente estar a cortar as árvores, que essas, de facto, não têm culpa nenhuma. E pronto, era isso que eu tinha, esta mensagem que eu queria deixar. Obrigado.